Hoje nós vamos falar sobre competência, tá? Aí a gente termina a jurisdição para já entrar em ação. AVA1, eu já lancei nota para vocês. Né? E a AVA2 está marcada para que dia? Para semana que vem, dia 11, não é? Eu acredito que sim. Eu acho que sim também. Então, é a aula de competência hoje. Só abrindo aqui. Deixa eu até ver se eu abro também o sistema faculdade aqui para eu ver que dia que está essa... Só um minutinho, Matheus. Não, tranquilo. Só abrir. As coisas tem que abrir. Essa hora da manhã, o computador demora para pegar no tranco, uma coisa horrorosa. Abriu. Abriu. Vamos fazer o share aqui, né? A VA tá pro dia 11 mesmo, eu olhei aqui. Ah, você olhou? Tá pro dia 11, né? Isso. O lance Ótimo. foi postado no dia 27/9, né? E vai até Tá, dia aí 11 deixa eu do só 10 abrir de meu 23. calendário aqui. Ótimo, até o dia 11. No dia 11 a gente não tem aula, porque tem recesso, né? Uhum. Não teria aula mesmo, de qualquer jeito. O dia 18, gente, é prova. Prova dia 18, tá? Como é que vai funcionar isso? A prova é feita pelo sistema faculdade mesmo, tá? Já deve ter outras provas marcadas, não? A professora de Direito Penal também vai ser no mesmo dia. 18 também. No dia 18? Ah, porque você tem duas É, aulas no mesmo dia. Ah, a gente pode até mudar isso. Ah, mas são 24 horas para fazer a prova. Não tem problema, não, tranquilo. tá? Começa às 7 da manhã e vai até às 7 da manhã da terça-feira, dia 19, tá? Se Beleza. precisar trocar, vocês me avisem. Que aí eu posso fazer até no dia 19 para vocês. Não, Para beleza, começar no dia professora. 19 e terminar no dia 20, pode ser? Eu tenho que ver com a coordenação se eu posso. Uai, seria ótimo, né? Para não encavalar duas no mesmo dia, né? Se a coordenação permitir. Deixa eu pegar meu celular ali e perguntar para o coordenador. Gustavo, bom dia. Eu estou aqui dando aula de teoria geral do processo e marcando a prova com eles no dia 18, conforme o calendário. Mas no dia 18, eles já têm a prova de penal marcada, né? Porque eles têm aula de penal e teoria geral do processo no mesmo dia. Eu poderia marcar essa prova com eles no dia 19, né? Que eles começariam no 19 às 7 horas e terminariam no dia 20, 7 horas? Me dá uma resposta, tá bom? Aí, se puder, né, gente, fica melhor para vocês. Senão, eu vou ter que seguir a faculdade, aí vocês fazem as duas. Mas é muito tranquilo, são 3 questões com A, B cada uma, tá? A questão é um caso prático, vocês vão responder o A, B de acordo com o caso prático. Eu vou abrir no sistema faculdade e vocês fazem lá no sistema faculdade mesmo, tá? Beleza. Aí, dia 18, né? Aí, 25, eu acho que eu vou ver se eu dou uma aula prática de petição inicial. Porque aí eu marco a VA3 para o dia 8 de novembro, né? E a VA4 fica para o dia 29. Ótimo. Tudo organizado na minha cabeça. Vamos lá. Competência, tá?
Gente, o que é competência? Competência sou eu, uma pessoa muito competente. Mas, na verdade, quando a gente fala em competência, aqui no direito, e principalmente no processo, ela não tem a ver com a aptidão processual, com a habilidade processual, com a pessoa ser muito competente no exercício de sua função. Não é isso. A competência, na verdade, nem é da pessoa, nem é do juiz. A competência é do juízo, né? Ela é a atribuição que tem o órgão jurisdicional, tá? Então, por exemplo, a vara de família, ela é competente para julgar as ações de divórcio, de alimentos, mas ela não é competente para julgar um homicídio. Por quê? Porque a atribuição dela é para julgar determinados tipos de litígio, como, por exemplo, divórcio e alimentos, e não para julgar outros tipos de litígio, como homicídio, por exemplo, né? A gente fala o seguinte, a jurisdição é uma só, mas ela é dividida em órgãos, né? E qual é a atribuição de cada um desses órgãos é que é a competência. Por isso que se fala que competência é a medida, é a medida da jurisdição. Na verdade, é a distribuição da função de cada órgão judicial, tá? Até aí tudo bem? Importante é saberem que competência não tem a ver com a aptidão do profissional, que ela não é do juiz, mas que ela é do juízo, ela é do órgão judiciário, ela é da vara, tá? A gente vai classificar a competência em duas. Essa classificação é muito importante. A gente vai classificá-la em relativa e absoluta, tá? Por que isso é muito, muito importante? Porque vai ter diferença. A competência relativa, por exemplo, é uma questão de ordem privada. Ela diz respeito só às partes. Ela não diz respeito ao judiciário. Então, eu tenho lá as regras de competência relativa previstas no código, previstas na lei, né? Mas elas importam só as partes, elas importam o judiciário. O que quer dizer? Que se alguém não observar aquela competência, para o judiciário, tanto faz. As partes é que tem que arguir. E aí, sim, elas arguindo, meu computador, meu celular, gente, está aqui, eu estou dando aula, ele está indo aqui na Siri, como se eu estivesse falando. Não estou falando com a Siri. Siri, fica na sua, né? Se alguma das partes arguírem, aí sim vai ser analisada essa falha na competência relativa. Mas se não arguir, vai considerar que foi aceito e o judiciário não está nem aí, tá? Exemplo, a competência territorial, que é uma competência relativa. Então, a gente tem que ajuizar a ação de acidente de trânsito no local onde aconteceu o acidente de trânsito ou no domicílio do autor. Mas aí o autor vai lá e ajuiza no domicílio do réu. O juiz não vai mandar ele consertar a petição inicial dele por isso, não vai indeferir a petição inicial dele por isso. E se o réu não questionar isso, vai considerar como se estivesse correto, naquele caso concreto, porque o autor mudou a competência prevista na lei, o réu concordou e o judiciário não importa a ele, tá? Então, essa competência relativa é uma questão de ordem privada. E mais importante é isso, ela diz respeito somente às partes e não ao judiciário. Isso faz com só quem possa arguir uma incompetência relativa seja as partes, e nunca o juiz. E ela tem um prazo para arguir isso, que é na contestação. Se não for arguída na contestação, considera-se que ela foi prorrogada, ou seja, que ela foi modificada naquele caso concreto por vontade das partes, tá? Bom, e a gente tem dois critérios, né? O critério de competência territorial e competência de valor da causa. Então, quando a gente fala em competência relativa, a gente está falando em competência territorial e no valor da causa. Quando a gente vai ajuizar uma petição inicial, a primeira coisa que a gente coloca na petição inicial é o endereçamento. É para qual órgão judiciário ela está indo. Não adianta colocar assim, olha, judiciário, está aí a competência. Está aí minha petição. Distribui aí para o seu órgão competente. É o autor que tem que dizer qual é o órgão competente. Por isso que a gente tem que observar as regras da competência, porque a primeira frase da petição inicial é justamente essa frase, aqui, ó, achei.
A primeira fase da petição inicial é justamente o endereçamento. Para onde que eu estou endereçando? É igual carta. Quando você vai mandar carta, você não vai colocar assim, ao fulano. Então, é a mesma coisa na petição inicial. Você tem que endereçar a quem que vai, né? E aí você tem que seguir as regras da competência para saber para qual órgão você está endereçando já aqui, né? Vou até mostrar. Está aqui. Cabe à parte endereçar ao órgão judiciário e a competência vai me dizer, as regras de competência que me dizem quais são as atribuições de cada órgão, tá? Então, olha aqui, ao juízo da Espaço Vara Civil da Comarca de Belo Horizonte, Minas Gerais. A petição inicial começa com esta frase, que é o endereçamento. E para eu saber para qual órgão endereçar corretamente, eu tenho que saber as regras de competência. Então, eu estou falando aqui, por exemplo, de competência relativa, territorial, eu estou falando do local. Então, eu estou endereçando aqui, no caso, para Belo Horizonte. Tá? Por quê? Porque a competência seria da comarca de Belo Horizonte. Isso aqui é só um exemplo, é um modelo de petição inicial que depois eu vou passar para vocês fazerem a VA3, tá? Bom, então, primeiro, os critérios da competência relativa são competência territorial e competência em razão do valor da causa, tá? Primeiro, a gente vai falar da competência territorial, tá? A competência territorial, gente, ela me diz em qual comarca, em qual cidade eu devo ajuizar uma determinada ação, tá? Aí eu coloquei para vocês alguns exemplos aqui, né? O inventário deve ser ajuizado no último domicílio do falecido, a indenização por danos morais no domicílio do réu, o acidente de trânsito no local do fato ou no domicílio do autor, e por aí vai. Na Justiça do Trabalho, a primeira competência que a gente deve observar é a competência é o local do contrato de trabalho, ou seja, onde o trabalho foi exercido. No penal, é no local onde se deu o ato ilícito. E no cível, é no domicílio do réu. Só que isso tudo são competências gerais, tá? Então, eu estou falando assim, olha, no cível, ajuização no domicílio do réu. Porém, se for inventário, é no último domicílio do falecido. Se for acidente de trânsito, é no domicílio do autor ou no local do fato. Então, cada código, a CLT, o Código Civil e o Código Penal, vão trazer as regras de competência específicas, fora essas gerais que eu falei para vocês, tá? No cível está lá, entre o artigo 46 e 53, e a gente estuda isso no próximo semestre. Assim como quando vocês forem ter processo penal com o Fábio, vocês vão estudar as regras de competência do penal. Né? Porque no local do ato ilícito, mas, por exemplo, e se for crime continuado? Vai continuando e ocorrendo em comarcas diferentes. Né? Tudo isso ele vai explicar para vocês. Tá? Na competência trabalhista, lá no processo de trabalho com Fassala, ele vai explicar também, porque a regra geral é que seja no local do contrato de trabalho, onde o trabalho é exercido. Mas se a pessoa exercer trabalho em mais de uma cidade, né? Tudo isso vocês vão ver, tá? Aqui, ó. No cível, como eu falei, está no artigo 46 a 53. E olha só, o processo penal, eu trouxe alguma coisinha aqui para vocês, né? A competência será, de regra, determinada pelo local em que se consumou a infração. Ou, no caso de tentativa, pelo lugar em que foi praticado o último ato da execução. Se iniciada, isso aqui é no penal, viu, gente? Se iniciada a execução no território nacional e a infração se consumar fora dele, nossa, começa a assassinar uma pessoa no Brasil e termina no Paraguai. Sabe, você vai esfaqueando a pessoa assim, ó, pela ponte da amizade. A competência será determinada pelo local em que tiver sido praticado no Brasil o último ato de execução, tá? Tô brincando, viu, gente? Esse negócio do homicídio e ser esfaqueando a pessoa pela... Mas você pode pensar num contrabando, né? Quando o último ato de execução for praticado em território nacional, será competente o juízo do lugar em que o crime, embora parcialmente tenha produzido ou deveria produzir seu resultado. Quando incerto o limite territorial entre duas jurisdições, ou quando incerta a jurisdição por ter sido a infração consumada ou tentada nas divisas de duas ou mais jurisdições, a competência firmar-se-á por prevenção, tá?
Gente, por exemplo, o caso do goleiro Bruno, né? Onde é que foi? Foi em Contagem. O Bruno já morava no Rio. A Elisa Samúdio também. E ela foi sequestrada no Rio. E foi levada para um sítio em Contagem. Acho que Esmeraldas ou Contagem, foi isso? Por que o processo foi em Contagem? Porque foi lá que ela foi morta. Apesar de ter começado a prática lá no Rio, eu terminei em Contagem, por isso que é lá que ele foi julgado, tá? No processo trabalhista, o foro de prestação de serviço ao empregador, ou seja, onde eu prestei o serviço, tá? A competência da Junta de Conciliação e Julgamento é determinada pela localidade onde o empregado ou reclamante prestar o serviço, ainda que tenha sido contratado em outro local ou no estrangeiro, tá? Essas são as regras básicas da competência em razão do local. Existem regras mais específicas que vocês vão estudar durante o curso. Até aqui, ok? Tranquilo. Maravilha, Matheus. Então, vamos continuar. O segundo tem a ver com a competência em razão do valor da causa. E aí entra o quê? Os juizados, né? Por quê? Dependendo do valor da causa, o conflito pode ser resolvido na justiça comum ou no juizado. E aí tem um detalhe. Se a minha ação tiver menos de 60 salários mínimos, eu vou ter que ajuizar no Juizado Especial Federal ou no Juizado Especial da Fazenda Pública. No Juizado Especial Federal, eu vou ajuizar toda a ação quando uma das partes for União e o valor for menor que 60 salários mínimos. No Juizado Especial da Fazenda Pública, eu vou ajuizar quando uma das partes for o Estado ou o município e o valor da causa for 60 salários mínimos. É obrigatório nesses dois casos. Juizado Especial Federal e Juizado Especial da Fazenda Pública, a formação com menos de 60 salários mínimos é obrigatória. Agora, presta atenção, só vai para o Juizado Especial Federal se for menos de 60 salários mínimos e uma das partes for União. Só vai para o Juizado Especial da Fazenda Pública se for menos de 60 salários mínimos e uma das partes for Estado ou município. Agora, se é uma ação entre eu e você, viu? Eu estou ajuizando uma ação contra você, Matheus. E tem menos de 40 salários mínimos. Tem que ir para o juizado? Não necessariamente. Menos de 40 salários mínimos, numa ação normal em que uma das partes não é nem a União, nem município, nem Estado, pode ser processada e julgada no juizado. Como pode também ser processada e julgada no fórum. Outro dia mesmo eu juizei uma ação de locação, tá? Eu não quis ir no juizado, eu fui na justiça comum, tá? E o valor era R$8.000. Por quê? Porque eu não gosto de juizado. Não gosto daquele amplo. Prefiro a justiça comum. Tá? Então, no caso de justiça comum, de ação entre particulares, se for menos de 40 salários mínimos, você pode ir no juizado especial ou na justiça comum. Agora, no caso de ação em que uma das partes é a União, ou uma das partes é município ou Estado, se for menos de 60, e aí não é 40, é 60, você é obrigatório a ir no Juizado Especial Federal ou no Juizado Especial de Fazenda Pública. Aí o advogado, você pode ser advogado quando a causa tiver até 20 salários mínimos nos juizados especiais, só. Fora isso, tem que ter advogado, tá? No penal, gente, a gente tem o juizado especial criminal, sim, é ali na via expressa, tá? São os crimes de menor potencial ofensivo, tá? Bom, e aí a gente vai falar, já falei um pouquinho sobre prorrogação de competência. A prorrogação da competência, ela só ocorre no caso da competência relativa, que significa o seguinte, eu tenho lá uma incompetência, então, em vez de ajuizar a ação de inventário no último domicílio do morto, eu ajuizei essa ação de inventário no meu domicílio. Mas a outra parte não questionou. Então, a gente considera que, nesse caso, houve uma modificação, uma prorrogação de competência por escolha das partes. Por isso, só pode acontecer na competência relativa, porque ela só interessa a quem? As partes, ok? Não existe essa prorrogação de competência, por exemplo, na competência absoluta, que é o que a gente vai começar a estudar agora,
né? Porque a competência absoluta é uma questão de ordem pública. Ela não importa só as partes, ela importa o judiciário. Então, eu não posso modificá-la, nem que as partes concordem, tá? Bom, se houver uma incompetência absoluta, pode ser arguída tanto pelas partes quanto pelo juiz. Afinal, na verdade, ela tem que ser arguída pelo juiz. Mas se o juiz comer mosca, a parte pode arguir também. Ela pode ser arguída a qualquer tempo no processo e não ocorre a prorrogação de jeito nenhum, ela não é modificada, tá? Eu tenho 2 critérios na competência absoluta. O critério funcional, ou em razão da hierarquia, e o critério material. Vamos começar a falar sobre o critério material. O critério material, gente, ele tem a ver com o ramo do direito, né? Então, por exemplo, se eu vou falar de um direito civil, vai ser na vara civil. Se é família, na vara de família. Se é sucessões, na vara de sucessões. Se é penal, na vara criminal. E por aí vai, tá? Por isso que aqui, ó, eu coloco da vara civil. Eu tenho que endereçar, gente, para a vara correta, para trabalhar com aquele tipo de conflito, daquela natureza, daquele ramo do direito, tá? Ok? Bom, isso é muito tranquilo. O que eu pego? É o seguinte, numa comarca, igual BH, a gente tem um judiciário muito especializado. Por quê? Porque é uma comarca maior. Nós somos uma metrópole. Então, ou seja, é uma comarca muito maior, né? Se ela é uma comarca maior, eu vou ter várias varas e já é especializada. Tem comarca que é menor, gente, que eu vou ter só uma vara civil e uma vara criminal. Aí tudo que for divórcio, inventário, vai para a vara civil, tá? Tem comarcas menores ainda, que eu tenho uma vara só, que aí a gente chama de vara única, que aí qualquer ramo do direito vai lá, tá? Lembrando que a gente tem o judiciário estadual e o judiciário federal, né? No judiciário estadual, isso vocês, se não viram ainda, vão ver na organização do judiciário, né? No judiciário estadual, eu tenho a justiça comum. E no judiciário federal, eu tenho a justiça federal, quando uma das partes é a União, e a justiça do trabalho. E a justiça do trabalho. Ok? Bom, além dessa competência razão da matéria, é também uma competência absoluta a competência funcional. Gente, é o seguinte, essa competência funcional que vai dizer o que vai ser julgado pela primeira instância, o que vai ser julgado pela segunda instância, o que vai ser julgado pelo STF ou pelo STJ. A regra é que a gente comece as coisas pelo começo. Essa regra nem é do judiciário, ela é da vida. A gente começa as coisas pelo começo e termina no final. Isso é tão óbvio, né, Matheus? Mas parece que a gente não entende isso na vida. Com certeza. Né? Bom, então, quando normalmente eu vou juizar uma ação na primeira instância. E aí, ó, presta atenção, eu já fiz essa escolha aqui. Ao juízo da. Aqui eu estou falando da competência em razão da hierarquia e da competência em razão do valor da causa. Porque se fosse ao juizado, eu colocaria ao juizado. E se fosse segunda instância, ao egrégio Tribunal de Justiça. Se fosse ao STJ, ao egrégio Superior Tribunal de Justiça. Se fosse ao STF, ao egrégio Supremo Tribunal Federal, tá? Então, é aqui que eu falo da competência em razão da hierarquia e também da competência em razão do valor da causa. Aqui eu estou trabalhando a competência em razão da matéria e aqui a competência em razão do local. Olha como é que competência é importante para petição inicial. Ela simplesmente define a primeira linha da petição inicial, né? Então, a gente normalmente começa a ação a gente ajuiza a petição inicial na primeira instância. Tem casos que eu vou direto para a segunda instância? Tem. Chama competência originária, né? Da segunda instância, ou até mesmo da STJ ou da STF. Por exemplo, crime contra o prefeito, TJ, segunda instância. Contra o governador, STJ. E contra o presidente, STF. Mas são exceções que vocês vão ver lá no direito constitucional, tá? Normalmente, a gente começa na primeira instância e recorre para a segunda instância, e depois para a STJ e para a STF.
Para mim, é muito importante falar um negócio aqui com vocês, tá? Não existe terceira e quarta instância. STJ e STF são instâncias superiores, mas não terceira e quarta instância. Só tem primeira instância, que é o fórum, segunda instância, que é o Tribunal de Justiça, e o STJ e o STF, que não são terceiras e quarta instância. Ao contrário do que algumas vezes fala a Globo. Ok? Bom, declarada incompetência, gente, conservam-se os atos decisórios proferidos por juiz incompetente até que outra decisão seja proferida pelo juiz competente. Vou falar sobre isso com vocês. Até falar. Essa matéria que a gente está estudando, competência, ela é tão importante, que ela definiu o futuro de uma nação. Qual? Brasil. O que a gente vive hoje, o que a gente vai viver nos próximos anos, foi definido por uma questão de competência num processo judicial. Porque lá atrás, lá na Lava Jato, quando ajuizaram a ação, lá em Curitiba, e o Lula ficou batendo na tecla que deveria ir para o Distrito Federal, não observaram isso e mantiveram em Curitiba. Esse ano, no começo do ano, declararam incompetente o foro de Curitiba e mandaram remeter os autos para o Distrito Federal. E todas as decisões que foram proferidas ali se tornaram sem efeito, inclusive a condenação do Lula. Vou explicar uma coisa para vocês. Você pode ficar triste, ou você pode ficar feliz com essa decisão, né? Mas o fato é que isso mudou a história do Brasil. Porque se o Lula pudesse ter sido candidato nas últimas eleições, talvez o Bolsonaro não tivesse ganhado. Que hoje o nosso presidente fosse o Lula. Ia ser melhor ou pior, professora? Gente, não sei mesmo. Porque eu não gosto de nenhum dos dois, nem do Bolsonaro e nem do Lula. Eu sou a terceira via, né? Então, não sei como é que a gente estaria hoje. Não sei quantas pessoas teriam morrido de Covid. A gente nunca vai saber, né? Agora, quando se anula essa competência, manda os autos para o Distrito Federal e manda julgar de novo, o que provavelmente não acontecerá a tempo das eleições de 2022, porque deveria ter uma decisão na primeira instância e depois ter a decisão da segunda instância, confirmando a da primeira, para que ele não pudesse ser candidato e fosse preso de novo, né? Eu permito que ele seja candidato de novo em 2022. Eu falava muito isso, sabe? Quando as pessoas falavam de 2022, eu falava, gente, não dá para a gente saber quem vai ser eleito em 2022. Não dá nem para a gente chutar. Eu não sei qual que vai ser o cenário da época. Eu não sei se o Lula vai ser candidato. Eu falava, mas o Lula não vai ser candidato, é impossível, ele está condenado. Eu falava, gente, não transitou em julgado essa decisão. As pessoas não entendiam isso, né? Então ele vai poder ser candidato em 2022. Não sei se ele vai ser. Porque o Lula, gente, desde que eu era pequeno, o Lula já era velho. Como é que esse homem ainda tem saúde para candidatar a presidente? Não sei. E não sei o que acontece se ele for candidato, se ele ganha do Bolsonaro, se ele não ganha, se vem uma terceira via. Então, agora, essa terceira via, né? A gente não sabe, né? Eu falo para vocês o seguinte, vou dar até uma opinião aqui, não deveria, mas vou dar. Para nós que aguardamos uma terceira via, não seria interessante ele ser candidato. Não seria. Porque o PT não tem força para eleger ninguém sem o Lula, como não conseguiu eleger em 2018. Né? Então é muito mais fácil vir uma terceira via e ganhar do Bolsonaro do que vir uma terceira via para ganhar do Bolsonaro e do Lula. Né? Aí eu acho que vai ficar triste para quem está esperando a terceira via. Agora, repara que o atual presidente só pode ser, provavelmente só é presidente por causa dessa decisão, e o próximo presidente também vai ser definido por causa dessa decisão. Ou seja, a questão da competência processual mudou a história deste país. Olha como é que é importante isso. Tá? Bom, prevenção. A gente falou de prevenção um pouquinho ali em cima quando eu li o artigo do Código Penal. É o seguinte,
Eu posso ter mais de um juízo competente. Olha só, acidente de trânsito pode ser no local do acidente ou no domicílio do autor. Então, digamos que a pessoa... Tem 3 pessoas envolvidas no acidente, que foi causado por uma só. Uma pessoa juíza a ação no local do fato e a outra no domicílio do autor. Qual que vai valer? Qual competência que vai valer? Onde primeiro foi distribuída, onde primeiro foi ajuizada a ação. Tá? Então, quando a gente fala em juízo prevento, é aquele onde primeiro foi ajuizada a ação. Tá? Bom, por fim, eu acho que é o fim mesmo, é o fim, tá vendo? Modificação de competência, tá? Só pode ser modificada a competência relativa, ponto. Isso eu tenho que falar na cabeça de vocês. Competência absoluta não muda por nada nesse mundo. Só pode ser modificada a competência relativa, tá? E aí eu tenho o seguinte, olha só. Elas podem ser modificadas por conexão ou por continência. Na conexão, a gente fala que reputam-se conexas 2 ou mais ações, quando lhe for comum o pedido ou a causa de pedir. Então, se tem o mesmo pedido ou o mesmo fundamento, essas 2 causas são conexas. E aí, o mais interessante é que elas sejam julgadas juntas. Para quê? Para evitar decisões contraditórias e por economia processual. Eu vou ter um processo, uma tramitação processual, uma audiência que vai definir 2 conflitos. Tá? As 2 ações continuam existindo, gente. Só que elas são o quê? Associadas. E aí elas vão tramitar juntas, tá? A continência é a mesma coisa. Só que são 2 ações com as mesmas partes e a mesma causa de pedir. Mas o pedido de uma é mais abrangente que o pedido de outra, tá? O pedido de uma, por exemplo, eu ajuizo uma ação, meu marido ajuiza uma ação de divórcio contra mim, ele só quer o divórcio. Eu ajuizo uma outra ação, eu quero divórcio, eu quero guarda de filhos, eu quero alimentos, eu quero partilha de bens. O meu pedido é mais abrangente que o deles. Então, existe aí uma continência. Essas 2 ações também vão tramitar juntas. Se 2 ações vão tramitar juntas, elas têm que estar no mesmo juízo, na mesma vara. E aí elas têm que ser reunidas, se elas tiverem varas diferentes. Vão ser reunidas como? Através da ideia do juízo prevento. Tá? Do juízo prevento, aquele onde primeira a ação foi distribuída, tá? A competência relativa pode ser modificada, conforme o artigo 63, e a absoluta não pode, de jeito nenhum, conforme o artigo 62. Ok? Dúvidas? Para mim tá tranquilo, professor. Já tenho notícia aqui Para do mim tá coordenador, hein? O tranquilo. coordenador resolveu trabalhar cedo hoje, ó, já me respondeu. Dizendo que sim, a prova de vocês pode ser no dia 19. Ô, Matheus, Ótimo. você pode me lembrar isso no grupo, por favor? Posso sim, tranquilo. Essa semana e semana que vem? Tipo assim, no dia 3, Posso, tranquilo. mensagem, professora, não se esqueça que a nossa prova vai ser no dia 19. Tranquilo. Obrigada, tá? Gente, o Por Matheus ou nada. qualquer pessoa que estiver assistindo essa aula, tá? Qualquer pessoa me manda mensagem no grupo. Eu vou até falar no grupo hoje, que a prova vai ficar para o dia 19, mas que eu preciso que vocês me lembrem, ok? Matheus, Beleza. muito obrigado por mais essa companhia aqui hoje. Obrigada, Semana que senhora, pela vem, aula. nós não temos aula, mas aí vocês vão entregar a VA, né? Eu não Isso. seria aula mesmo, seria recesso. E dia 18, a prova, matéria da prova. Toda a matéria que a gente viu, até o vídeo que eu vou mandar para vocês essa semana ou semana que vem. Porque eu estou devendo uma aula para vocês, lembra? Tá? Sim. Inclusive, deixa eu ver aqui o negócio. Então, como eu estou devendo essa aula para vocês, eu vou mandar esse vídeo ou essa semana ou semana que vem. Tá? Só quero dar uma olhadinha na prova de vocês, que já está pronta. Não, matéria da prova vai até hoje, tá? Eu vou mandar o vídeo para vocês, mas a matéria do vídeo não vai cair. Ok? Beleza. Então, eu li a prova de vocês, ela já está pronta, não vai cair a matéria do vídeo, não. Ok? Beleza, professora. Encerro aqui, então, a gravação.